Podemos mais um aqui? Então vamos lá. Kit Cunningham para discografia. Alguém sabe o que é discografia? Então vamos lá. Como se a gente fosse fazer um exame no disco. A gente, quando tem hérnia discal, nós temos três tipos de hérnia. Nós temos a hérnia contida, nós temos a hérnia protusa e temos a hérnia extrusa. A extrusa ainda pode ser subdividida em ascendente e descendente. Ou seja, ela sai, sobe, ela sai e desce. Né? Então, a discografia é um procedimento para uma dor que se chama dor discogênica. É uma dor do disco, teoricamente é uma dor discal, discogênica, mas eu não consigo ver essa hérnia na ressonância magnética. O paciente não tem hérnia. Então, como que eu tenho uma dor discal? Pode ser uma hérnia contida, uma hérnia que a gente não vê ela. Em determinada pressão, em determinada carga, às vezes um jeito de andar, descer uma escada, alguma coisa, que eu aumento a carga da coluna, essa hérnia sai. Quando eu passo para o repouso, a hérnia volta. Então é uma hérnia contida. Tá? Para a gente entender o disco como o osso ele tem uma parte dura em volta e uma parte mais mole dentro, tá? Que é a cortical e o esponjoso. O cortical realmente é duro, o esponjoso não é que ele é mole, mas é como se ele fosse uma pedra cônice, ele é todo furadinho assim, tá? E o disco também é assim. Ele é envolto por um anel fibroso, tá? E o núcleo dele é pulposo. Aí o núcleo do disco realmente é molinho, tá? É mole mesmo. E o anel fibroso, que a gente chama de ângulo, é o que segura essa parte molinha lá dentro. Porque aí vai ficar sendo um amortecedor realmente. Tá? O osso não tem esse sistema de amortecimento. O disco, sim. As cartilagens das nossas articulações também, elas são mais moles para servir um pouco como amortecedor. É o caso do disco cervical. Tá? Do disco vertebral. Cervical é só na cervical, né? Então a cervical também tem disco, a lombar, a torácica, tudo. Então, quando o ângulo, por algum motivo, não consegue segurar o núcleo pulposo, é onde vem uma hérnia. Não é que a hérnia vaza, viu, gente? Não é o núcleo pulposo que chega numa raiz. É o ângulo que chega, mas o ângulo chega empurrado pelo núcleo pulposo, porque ele não segurou o núcleo lá dentro. Tá? Então, a hérnia contida, eu não enxergo ela num exame de imagem, eu não consigo enxergar ela na ressonância magnética. Como então que eu vou tratar uma coisa que eu não sei se é aquilo? Então eu preciso fazer um exame que chama discografia. A discografia, gente, não é curativa, ela não cura nada, tá? Ela só te fala o que é. E a grande maioria das vezes, a grande maioria mesmo, ela te fala que não é. Não é disco. Tá? Então, é um tratamento diagnóstico e é um diagnóstico exclusão. Então, eu excluo o disco. Não é dor discal. Isso aqui não, o problema desse paciente não está no disco. Está em outro lugar. Como é que eu vou tratar, então? Só tratamento paliativo. Só vou tratar a dor. Entendeu? Agora, eu preciso definir aonde está o problema. E muitas vezes, quando eu faço uma discografia, eu meio que faço microfissuras nesse disco. Então, futuramente, provavelmente, se ele não tinha uma hérnia, futuramente, provavelmente, ele vai ter uma hérnia. Essa é que é a realidade. O que acontecia antigamente? Se fazia muito discografia, muito, quando a gente não tinha ainda um produto comercial. Fazia muito. Ah, nós vamos artrodesar porque nós estamos com um problema em L3. Está com um problema em L3? Então eu vejo um disco acima e o disco abaixo. Fazia duas discografias ali, para saber se estava tudo bem. Para aproveitar o tempo cirúrgico, se tivesse alguma coisa danificada, eu já fazia e já aproveitava o tempo cirúrgico e operava o disco também que precisasse. Mas aí depois com o estudo chegou à conclusão que os discos não apresentavam problema, mas depois de um tempo aparecia a hérnia. Por causa dessas microfissuras que fazia o exame, tá? Então agora a gente só faz quando a gente realmente tem uma dor discogênica, uma dor discal, e eu vou no disco ruim, no disco teoricamente ruim, ele não necessariamente é ruim,
Então, o que eu faço? Como eu acho que a hérnia, ela contida, ela aparece em determinada carga, eu vou injetar contraste dentro do disco, tá? Contraste não iônico, iopaviron, Omnipac 300, um desses. Eu injeto o contraste sob pressão e faço o exame. Aí eu faço a escopia, porque aí eu enxergo a hérnia, se for uma hérnia contida. Se o disco se mantém íntegro, não é uma dor discogênica, é uma dor pseudo, é como se fosse assim, uma pseudo hérnia discal. Tá? Pseudo é uma mentira. Então, é uma coisa que não existe. Então, eu tenho uma dor que parece que é discal, tem tudo como ser discal, mas não é discal. Então, não é uma pseudo hérnia de disco. Então, eu não vou mexer naquele disco. Não faz sentido eu mexer ali, porque ele está bom. Provavelmente no futuro, pelo que eu falei, nós vamos ter uma hérnia discal, talvez eu venha a ter que fazer depois de um tempo a hérnia de disco. Não no momento. No momento eu vou tratar só paliativamente, só para tratar a dor. Tá certo? Então, como que eu faço? É muito simples, é só isso. Sobre a técnica, vocês querem perguntar alguma coisa? Agora uma coisa. Sabendo que futuramente vai ter problema, o médico vai querer fazer isso? Vai, ele precisa descobrir. Só quando o paciente muito Ele precisa descobrir o que é. fica, né? Entendeu? Ele precisa descobrir o A que gente é. pode dizer que é um mal necessário. É um mal necessário. O que não pode se Sim, fazer é o que sim. fazia antigamente, você fazer discografia num disco bom. Mas teoricamente esse disco é ruim. Porque o paciente está com dor nele. E não tem outra forma de saber. Não tem outra forma de Não saber. tem outra forma de saber. Então a morbidade compensa. Lembra? Porque a morbidade é uma coisa que você piora. Sim. Então eu coloco na balança. Eu preciso definir essa morbidade. E não é uma regra que você pode, depois do exame, aparecer Não, essa não é hérnia. 100%. É uma possibilidade. A chance é ter, de mas... fazer uma hérnia de disco depois, por causa dessas microfissuras. Agora, depende também um pouco da mão do cirurgião. Ele vai colocar de Mas 4 a depende. 10 PSI, aí o cara quer ver uma hérnia de qualquer jeito, depois ele está fazendo uma hérnia. Tem isso também. E aí esse efeito colateral pós-exame vai depender até da condição do paciente. Até da condição do O paciente. cara vai desenvolver uma hernia até de sobrepeso, não precisa nem ter feito o exame, fica tranquilo. Então, o que acontece assim, todo produto médico, todo, sem exceção, ele tem que ser bem indicado e ele tem que ser bem executado. E toda interferência tem um efeito colateral. Então, Até tomar remédio, né? Tem a morbidade, foi o que eu falei. Então você coloca na balança e faz o equilíbrio. Compensa? Não, como é que eu compenso? Porque vai que ele tem uma hérnia contida, eu vou entrar, vou tirar a hérnia, ou vou fazer uma nucleotomia, vou desidratar o centro do disco, com algum procedimento, com nucleotômia, ou mesmo radiofrequência, que você esquenta e desidrata, o centro diminui um pouquinho a parte de dentro do disco. Faço uma anuloplastia, que é uma cirurgia, um equipamento chamado ITET, que é como se fosse uma radiofrequência, só que ela contorna todo o ângulo e você queima todo o ângulo em volta. Você faz tipo uma cicatriz, queimadura, então fortalece, porque a cicatriz é mais dura, né? A fibrose. Você faz um calo ali, né? Uma fibrose, e essa fibrose ajuda a segurar o núcleo. Então assim, ó, é isso. Então eu resolvi o problema do paciente. Ah não é isso. Então, mas eu tinha que tentar. São certas coisas que é o caminho a ser feito, não tem muito o que fazer. Tá bom? Comercialmente, vocês querem perguntar alguma coisa disso? Não é um produto que toda hora vende. Tá? Específico. É bem específico. Você sabe como que vem solicitado, assim? Kit para discografia. Kit para discografia. Kit, Canva. Vai ter que ter esse nome, discografia. Tá? Então, gente, aqui nós temos um insuflador. Tá? Nós vamos ver isso aqui na discografia e depois vamos ver lá na frente, no último produto que a gente vai ver, que é a cifoplastia, nós vamos ter também insufladores. Tá? Aqui dentro eu vou colocar contraste. Tá? Então, aqui é como se fosse uma embreagemzinha, porque ó, se eu puxar não vem. Agora se eu apertar aqui, eu puxo bem. Fica livre. Aí se eu solto a embreagem, que é essa parte da frente aqui, aí é só se eu for rodando, usando as engrenagens, que eu vou conseguir injetar ou aspirar alguma coisa. Então eu tenho que colocar contraste aqui dentro. Geralmente eu coloco 10 ml de contraste aqui, mantenho os 10 ml, tiro o ar. Como eu tiro o ar? Seringa para baixo
Bom, seringão para baixo, a seringuinha para cima. Vamos supor assim, que agora vão ter 2 seringas. Então eu começo a subir devagar, deixar pelo 13 e vou subindo devagar até o 10, porque como o contraste é mais pesado, ele vai ficar aqui dentro e nós vamos tirar o ar. Aí eu deixo até no 10. Aí preparei aqui, tá? Outra coisa, eu preciso ligar. Aqui tem um botãozinho azul que eu aperto uma vez e ele tá ligando, tá? Ó, tá sem bateria. Pega um outro pra mim aqui. Não, pega eu mesmo. Só pra me mostrar o balão. Só pra me mostrar o balão. Tem essa mexer na caixa. Essa caixa tem bastante coisa. Esse é um procedimento que eu indico todas as empresas. Nós vamos fazer uma cifoplastia hoje. Eu acho que vai contar com a caixa no brinco. Quando a gente vai fazer uma cifoplastia, a primeira cifoplastia de vocês, eu acho interessante vocês contratarem alguém para fazer, junto com eles. A cifra e a vértebra. Não, a vértebra não. A vértebra faz tranquilo, que eu vou mostrar daqui a pouco a técnica. É muito simples. A técnica realmente a técnica da cifoplastia é uma técnica um pouco mais complicada e em campo ela parece que se torna mais complicada ainda na hora da cirurgia. Então a primeira eu indicaria vocês contratarem alguém para fazer. Tá? Sugere alguém? Eu. Fechou. Deixa eu vender meu peixe. Era esse produto que estava esperando. Outra, se ninguém perguntar, eu falo. Então, gente, eu tenho uma empresa de instrumentação cirúrgica. Tá? Então eu tenho meus instrumentadores que eu mando em cirurgia, eu vou em determinadas cirurgias, eu dou consultoria e eu dou treinamento para as empresas. Tá? Na Safira eu sou o responsável técnico lá pela parte desses kits em cirurgia. Tá bom? Fechou. Então vamos lá, gente. Eu ligo ele. Ele está zerado. Eu vou passar rapidinho. Eu quero que vocês leiam aqui embaixo, está escrito ATM Bar. Pode passar rapidinho. Leu aí, ATM Bar? É rapidinho, viu? Que passa. O que acontece, gente? No Brasil, a gente trabalha com PSI. É uma medida de pressão no Brasil. Como esses manômetros são importados, eles vêm com uma medida de ATM Bar. Tá? Na Europa se usa ATM, no Brasil se usa o PSI. Tá? O médico, quanto que o senhor vai querer? Ele vai querer mais ou menos de 4 a 10 PSI. Agora, se ele quiser menos, gente, a técnica dele. Se ele quiser mais, gente, a escola dele. Certas responsabilidades, isso não vem nem no manual. É dele. Certo? O que acontece? Qual a equivalência que eu faço entre bar e PSI? Eu vou te falar um jeito mais fácil. Aperta o botão e segura, ele vai piscar algumas vezes e vai passar para PSI. Não precisa fazer conta. Pensou lá no centro cirúrgico, você dá lá tudo, cadê? Bom, mas eu vou falar, já que você está perguntando, cada ATM bar equivale a 1,6 PSI. É 60% a mais. Então, se o cirurgião te fala assim para vocês, eleva para mim até 10 PSI, e eu não troquei, eu estou levando até 16 PSI. Até quantos PSI? 60% a mais. 60% a mais. Não. Não. Cada uma teve vários. Cada ATM bar é 1,6 PSI. Ou seja, se o cirurgião manda o instrumentador colocar 10 ml, porque geralmente é o instrumentador que faz essa pressão, porque ele está fazendo as escopias, ele está olhando as escopias. Sim. Se o instrumentador coloca em 10 e esqueceu de mudar, tá? Então ele está colocando 16. É muito a mais. Então, instrumentação é fundamental. Obrigado. É fundamental que nós passemos. Primeira coisa que a gente faz, ligar, passa para Já muda, já. passa para PSI. Tem que ser automático. Tá bom? É isso que vai dar problema no exame.
restante, eu tenho 2 cânulas, Quanto que ele pede no médico? Ele pede? geralmente De 4 a 4 a 10. Mas eu sou terminantemente contra alguém falar pro médico quanto ele deve pedir. Não, filho, vai que. Quanto que é? Não, doutor, não. Mas aí você fala, doutor, põe até 10. Aí ele põe até 10, dá uma meleca lá, fala, não, ela que falou pra mim que podia ter até 10. Então, eu sou terminante. Ô, doutor, essa parte aí já é com o senhor. O que o senhor quiser eu faço aqui, mas assim, a quantidade varia muito, eu não sei, entendeu, senhor? Você sabe isso? Desculpa. Até quantos PSI o aparelho chega? Acho que 400. Quando o doutor tem de 0 a 400, isso não é sua. Não, você sabe que hoje aconteceu assim. O que eu faço? É, O que a gente pode fazer? Não é a regra. Conforme a escola é de 4 a 10, mas aí é o senhor que vai falar. eu acho muito complicado. É Realmente. complicado eu falar porque depois se der algum erro. Mas ela falou pra mim que podia ser, mas. Se bem que ele sabe, né? Sim. Que os 10 ali vai ser muito, ele vai jogar. Mas em média ele vai colocar intermediário entre 6, Se 7. eu não tenho opção, eu falo, doutor, o que eu vejo aí é de 4 a 10. Porque eu vejo os outros fazerem, mas eu não sei. Essa parte realmente. Só dá uma lixa, né? Pronto. Você tem que tirar. Tirar de você. Pra não dar rua. Quem define é o cirurgião. Sim. Isso tem que ser fundamental. Eu tenho que saber que eu tenho 2 agulhas, que eu vou passar as agulhas para ele. Eu tenho que saber que eu tenho que colocar Eutamiron ali, ou Unipax 300. Tenho que saber que tem que tirar o ar. Eu tenho que saber que eu tenho que mudar para PSI. Sim. Isso tudo eu tenho que saber como instrumentador. Agora, dali para frente, não sou eu. Dali para frente é o cirurgião. O instrumentador, por lei, ele não pode colocar a mão no paciente. O Mineiro falou assim: o que eu faço com isso? Eu falei assim: ó. Só tinha olho. É. Eu falei assim: oi? Então, gente, Não é sacanagem. a técnica, gente, posicionamento da agulha, geralmente no centro do disco. Tem cirurgião que porque pela dor que o paciente tem, eu sei que é a direita ou a esquerda. Então tem cirurgião que posiciona um pouco mais do lado da dor do paciente para forçar uma hérnia daquele lado. Tá? Tudo isso é técnica. Tá? Então eu estou passando uma técnica cirúrgica. Depois disso, vou conectar o balão. Desculpa. Vou conectar o insuflador e vou inflar. Vou injetar. Porque aqui não tem balão, eu não estou inflando. Então eu estou injetando sob pressão. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Comercial? Nessa hora vai estar com a escopia em cima do paciente. Escopia em cima do paciente. Pra ver. Ah, aí mas vai um pouco mais. Aí vai inflando, vai ver. Aí você me pergunta, nossa, mas por que eu não consigo enxergar uma hérnia de disco na escopia? E esse exame que é de disco eu estou fazendo com a escopia? Caso contrário. Certo? Beleza? São casos corriqueiros. Não são. Já foram. Quando as empresas não ganhavam dinheiro, era muito ok. Hoje que ganham, não é. Infelizmente, é um produto de ganho comercial, mas é um produto que não se usa muito. Tá? Mesmo porque, por causa do medo do cirurgião de danificar um disco bom. Aí realmente ele não usa. Agora, existe N médicos que pedem e não usam. Tá? Kit de bloqueio de discografia. No caso que quando ele está ali e vai jogar o contraste dentro do disco, ele vai falando, ó, vamos supor, você fala pra ele de 4 a 10. Aí ele fala assim, eu quero 8. Né? Ele vai falar assim, você vai pôr 8 aí. 8 de pressão. Beleza. Mas na hora que ele vai colocando, ele pede por aos poucos ou de uma vez? Não, você vai subindo, você vai jogando. Vai girando, melhor. Você vai girando devagar e você vai olhando pelo manômetro ali até chegar a 8. Não, então, mas aí ele vai falar, né? Não pode fazer força que vem, né? Você não quebrou mesmo, mas é assim mesmo. Não vem. Opa! Vem, aperta e vem. Isso vai ser despertador. Ixi, danificou. Um desse daí é uns 3 mil. Ih, você quebrou. Uns 3 mil desse Tem aí. que só segurar e puxa um pouquinho mesmo que vem. Ai, pelo amor de Deus. Nem tanto. Só um negócio. Aí, aqui vai deixar com 10, certo? 10 ml. Ah, Esses 10 ml não tem nada a ver com a Sim, pressão. A pressão é a mesma coisa, a pressão ali. Não.
Certo? É que eu liguei, Mas aqui, você lembra que estava zero aqui, Sim. embaixo a TM, Sim, pai. sim. Quando você Passei por desce aqui em cima, continua zero. Sim. Quando você começa aqui, tá aqui ele sobe de 8,1, 2, Aqui, quando ele vai, porque o que é pressão? É a capacidade de segurar o que eu tô empurrando. ele vai começar a dar pressão, porque ela tem que começar a colocar esse contraste. Exatamente. Porque antes aqui vai estar zero. Vai dar zero. E na aplicação desse contraste Sempre rodando. Não, tem que ser. não, sempre, pelo amor de Deus. Sempre rodando. Na verdade é só um e dois, lá Exatamente, aquele é um manômetro. Vocês trabalham aqui com drill e craniótomo? Sim. Então. Sim. E antes, agora tem muitos drills elétricos, mas antes eram todos pneumáticos. Então tinha aquele relógio. Os reloginhos são os manômetros, os que lêem a pressão. Tanto que no drill, geralmente tem 2 manômetros, 2 reloginhos, naquela central de distribuição. Uma delas é para saber qual que é a pressão que tem dentro da garrafa, do cilindro, e a outra é para saber qual a pressão que eu estou mandando para o equipamento. eu não sei se é como medir, né? Eu sei que tem uma coisa de retração, aí ninguém fala, ele podia uma coisa, porque é um especial, já deu uma corrida, não sei. Não vai. Com certeza não vai ter. Isso aí é um descartável. Vai dar perto. Bonitinho, né? Bonitinho. É fazer o quê? Até pra jogar fora, né? Joga fora. Joga fora. Eu uso o único, né? Nossa, você quer lá devolver pra vocês pra reciclar? Fica marcando na academia. Você vai empurrar o negócio, vai medir a pressão. Não, geral, aproveitar. Não, fica marcando. Por que ele fica marcando tempo? É porque ele desliga sozinho. Depois de um tempo ele desliga. Tá? Só que esse, por exemplo, a gente está usando em tantos treinamentos que chega uma hora que a bateria dele é bem fraca mesmo, que a bateria dele é para usar um dia, né? É descartável? É tudo descartável. Mas dá dó de jogar fora, né? Dá, é bonitinho. Cara, Para caro. Ele vai caber sem uma coisa. ele pode reutilizar. Não. Porque o Bandeirantes ele. Você poderia usar ele no anti-etileno, talvez, mas... Então, isso que eu tô falando. O Bandeirantes ele utilizava, né? Porque eles faziam hemodinâmica, muito hemodinâmica, eles mandavam para restabilizar. Você higienizava tudo. Não sei te falar. Mas eles com só de etileno. Bagaça. Mas qualquer Está na base de Eu falei para vocês como assim. Eu falo para vocês intuito de informação. Sim. Eu desconsideraria Saber quanto. Ah, doutor, isso aí é com o senhor. O manômetro vai de 0 a 300 PSI. É o critério do senhor. Ponto. Eu não sei se é uma conduta que vocês adotam, eu particularmente adoto. Dependendo do material que eu utilizo, e 99,9% de uso único, eu danifico e jogo fora. Não, eu jogo fora, mas Eu danifico e não jogo me fora. preocupo em... Eu já vi aproveitamento que eu deixei, meu amigo. Eu não deixei. Ah, não, isso é nojento. Eu vou. Pô, é que tá melhorando muito. Muito. Né? Tá melhorando muito. Só que o Brasil tem uma cultura de descartável. Tem 10 cartáveis, usa 10 vezes, aí depois... o Brasil tem essa... Só que hoje, realmente, está melhorando muito. Eu sou muito sistemático com isso, Júnior. Eu danifico até copo descartável. Foi no médico, acabou os copinhos, para lá, não vai usar, né? O cara tranquilo. Tanto comigo não vai. Não, eu não tenho essa radicalidade assim, não. Antigamente, a broca Macon, ela vinha com uma chave pra gente desmontar ela, lavar e depois montar de novo. Lembra disso? Então, era costume, já sabia que ia ter utilizar, mas dava até uma chavinha própria para você desmontar ela, Na lavar. Serra, provavelmente, eles não autorizam. Mas se é de uso único, como é que você não vai autorizar? Mano, tá usada. Eu falei, Luísa sabe disso? Mas tudo bem, você manda. Aí acabou você dizendo assim, pode deixar lá, né? Você fala assim, vou levar, é mim. Enfio no bolso. Não deixo. Não, é complicado. Porque eles já
algum Depois de problema. algum problema, eu falo assim, aí eu Mas falo, a- ruim. Mas você não deixou de me empresta o craniótomo? Me empresta o craniótomo? Como empresta o craniótomo? Você não, eu tenho as provas. Tem as provas aqui. Como assim me empresta? Eu fiz cirurgia, é uma cirurgia. Eu vi no bloco no meu craniótomo. É uma cirurgia, eu fiz cirurgia estranha. Eu vejo isso tanto Eles vezes. não autorizam, nem as drogas, nem as lâminas, e eles têm que Vai, fazer. né? O médico tá lá, sendo analisado. Jogando o braço dele. Diz assim, ó. Eles vão autorizar? Agora, por que não vão levar pra cá? Porque a lâmina tava tão usada, deu pau na cirurgia. Não é pra usar mais Não vai uma usar mais não. Mas. Ô, gente, discografia, ok? Procedimento para instrumentação super simples. Amor, troca o amor. E não vai ver. Gente, o que eu falei aquela hora sobre aquele procedimento que eu não ia ensinar? Eu ia mostrar o que era só. Ela é a estereotaxia. O que acontece? Nós, como eu falei algumas vezes já hoje, existe uma coisa que chama morbidade, né? Então eu tenho que saber o que eu vou fazer para saber se compensa eu mexer. O que eu resolver de bom vai acarretar o que de ruim desse paciente. Então eu coloco na balança e defino, certo? Tumores cerebrais. Nós assistimos os malignos, os benignos, apesar de eu achar que benigno dentro da cabeça é só neurônio, viu, gente? Tem uma pelota lá dentro, não tem nada de benigno. Pode até não dar metástase e tal, mas benigno também não é, né? Então o que acontece? Determinados locais, determinados tamanhos que eu consigo ver a primeira vez que eu faço um diagnóstico de tumor cerebral, está em determinado lugar e ele tem um determinado tamanho. Eu vou entrar nele de qualquer forma. Bom, vou tirar isso. Sendo bom ou ruim. Né? Benigno ou maligno. Vou tirar. Determinados tumores estão em determinadas áreas que eu teria que tirar, mas eu não tenho como acessar. Eu não posso chegar nele, eu não posso operar ele. Então, eu preciso saber o que é aquele tumor. Tá? Ele é grande, mas eu preciso saber o que ele é, para saber se eu vou fazer uma radioterapia, se eu vou fazer uma quimioterapia. Se eu for fazer uma quimioterapia, eu tenho que saber que remédio que eu vou usar nessa quimio, que química que eu vou usar para combater esse tumor. Tá? Tumores em determinados lugares, mas são muito pequenininhos. Tumor de fácil acesso, eu chego lá e tiro aquela coisinha pequenininha. Só que ele é muito pequeno. Tá? O paciente ele é assintomático, ele não sente nada em relação àquele tumor. Então a morbidade de abrir uma cabeça sempre deixa encrenca. Então, vou só descobrir o que é esse tumor. Se for uma coisa ruim, se for um GBM, por exemplo, GBM é um tumor super agressivo, depois a gente mexe, dá uma sobrevida de 2 meses a 1 ano mais ou menos, não mais que isso, casos raríssimos, paciente com GBM, 2 anos e meio, 3 anos de vida, mas assim, não entra nem na estatística de tão pouco que não entra na estatística. O paciente com GBM diagnosticado é de 2 meses a 1 ano de vida, depois que você descobre que ele tem aquilo. Então, dependendo do tumor, ele é muito pequenininho. Eu chego lá um GBM, não, vou lá e vou tirar aquilo. A chance do paciente viver 1 ano, 1 ano e pouco, é grande. Tá? Aí eu faço o diagnóstico daquilo. É um meningioma. Meningioma é um tumor da meninge. A meninge é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. É um tumor dessas meninges, por isso que chama-se meningioma. Então o meningioma, ele é do bem. A única coisa que o meningioma ele dá problema para o paciente é disputar espaço com o cérebro. Ou seja, se ele começa a crescer, como o cérebro está dentro de uma caixa fechada, a caixa craniana ela é fechada, não tem como empurrar o cérebro, ele vai começar a competir por espaço com o cérebro. Então, aí eu preciso tirar ele. Até aí tudo bem? Então tá. Então, agora, se é um meningioma pequeno, eu não vou abrir a cabeça. Deixa quieto, não vamos acompanhar. Nos 2 primeiros anos, a cada 6 meses, manteve do mesmo tamanho. Então tá, depois de 1 vez por ano, vou fazendo. O paciente chegou, teve um desmaio. Não, então nós vamos fazer
uma olhada como é que tá. Entendeu? Então, a estereotaxia é um procedimento diagnóstico. Existe um caso que a estereotaxia se torna curativa, quando o paciente tem um abscesso cerebral. Aí dá para entrar lá no meio do abscesso e drenar o pus. Tá? Aí é curativo. Fora isso, eu não curo o paciente. Eu só descubro o que é o paciente. Eu vou fazer uma biópsia. Certo? Biópsia é para descobrir o que é numa pessoa viva. Autópsia, a pessoa já está morta e eu posso fazer alguns exames. Biópsia com vivo, autópsia com morto. Até aí tudo bem? Como é que eu vou chegar em determinado lugar no cérebro com precisão de mais ou menos 1 milímetro de erro? Eu vou fixar um halo na cabeça do paciente, tá? Com um parafuso, como se fosse um Enfield. Coloco umas arestas que a gente chama, tá? Arestas fiduciais é o nome. Então eu coloco uma na testa, uma na lateral e outra na lateral. E faço uma tomografia com isso. Depois eu vou, no exame, hoje em dia está muito mais fácil, porque nós temos os softwares que fazem esses cálculos. Antigamente a gente fazia os cálculos na mão, depois passou a fazer os cálculos do tomógrafo mesmo, e agora você só joga o exame dentro do programa. Você tem que explicar para o programa o que você quer, tá? Não é que é a coisa mais simples do mundo, mas assim, depois que a gente aprende, realmente fica fácil. Aí você coloca isso dentro do programa, você explica o que é e ele já te dá as metragens. Quais são essas medições que eu faço? Eu faço um antero-posterior, aí ele coloca a cabeça como se fosse um cubo, tá? Aí eu tenho que saber quanto que essa lesão está anterior ou posterior. Quanto que ela está lateral, para a esquerda ou para a direita. Quanto que ela está para cima ou para baixo, tá? Se eu faço um exame com as arestas fiduciais voltadas para cima, sempre vai ser para cima. Se eu faço um exame com as arestas fiduciais voltadas para baixo, vai ser sempre para baixo. O computador ele me dá esses cálculos em negativo e positivo. Ele me dá como x, y e z. Tá? O x é a lateral, a lateralidade. Então, se ele der um cálculo negativo, é porque o tumor está à esquerda. Se ele der um cálculo positivo, é porque o tumor está à direita. O y é o antero-posterior. É uma coisa tridimensional. Então, ele me dá, se ele me der um cálculo positivo, é anterior. Se ele me der negativo, é posterior. E o supra-inferior, o crânio caudal, se ele me der positivo é para cima, se ele me